Olá, eu sou o Frederico Santarém de Investimentos Lucrativos e hoje vamos analisar a carta aos acionistas da Berkshire. Há sensivelmente 2 semanas atrás, o Warren Buffett publicou a sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, uma das maiores empresas do mundo. E o Warren Buffett e o seu parceiro Charlie Munger há 54 anos que providenciam esta carta aos acionistas, que é um posto de sabedoria gratuita para os investidores. Estes dois super investidores tiveram uma rentabilidade anual de 20,3% ao longo de 54 anos. Isto é impressionante, é mesmo espetacular. Quem é que não quereria ter retornos desta magnitude? Mais de 20% ao longo de mais de 5 décadas, com uma rentabilidade acumulada de quase 3 milhões por cento. É absolutamente brutal. E então hoje eu trago-vos, quero-vos detalhar algumas das informações mais preciosas que estão nesta carta. Em primeiro lugar, o Warren Buffett fala muito sobre a importância dos lucros retidos. Não faz sentido uma empresa gerar X de lucros e distribuí-los todos em dividendos. Não faz sentido nenhuma empresa não pegar em parte desse capital e financiar o seu crescimento, reinvestir no negócio para poder crescer ainda mais, para poder investigar e produzir ainda mais produtos e serviços que beneficiam a sociedade. E não faz sentido então empresas que pegam em 100% dos lucros anuais e os distribuem pelos seus acionistas, empresas como o CTT, a nós, etc., que têm ou tiveram essa política durante muito tempo. Isso não faz qualquer sentido porque o seu negócio assim não consegue crescer, só consegue satisfazer os dividend hunters, aquelas pessoas que estão sempre à procura de mais dividendos, estão sempre à procura de uma rentabilidade de 3, 4, 5%, mas a empresa assim não consegue crescer. Por isso, procura sempre empresas que retenham uma elevada percentagem dos seus lucros e que façam assim crescer o seu negócio, que percebam o efeito do juro composto e percebam que reinvestindo os lucros hoje, mais à frente no tempo, vão conseguir trazer ainda mais lucros para os seus acionistas. Procura empresas assim com esta qualidade. Depois o Warren Buffett comenta que ele e o Charlie Munger, o seu parceiro, sempre procuraram na Berkshire adquirir negócios com 3 qualidades essenciais. Uma é empresas que tenham um elevado retorno sobre o capital investido. A outra é procuram sempre empresas que tenham gestores capazes, honestos e que sejam amigos dos seus acionistas, que olhem para o negócio da mesma forma que os acionistas olham. E em terceiro lugar, procuram sempre negócios, obter negócios, comprar negócios a um preço adequado no mercado. Não quer dizer que paguem sempre muito mais abaixo do que deveriam, não quer dizer que consigam sempre oportunidades de subvalorização, mas pelo menos encontrar um preço adequado para aqueles negócios que são excelentes. E nós, pequenos investidores, deveríamos olhar para a compra de ações da mesma forma. Deveríamos olhar para a compra de fatias de negócios com estas 3 qualidades. Um elevado retorno sobre o capital investido, gestores altamente capazes e honestos e adquirir esses negócios a um preço que seja razoável. Acima de tudo, Warren Buffett e o Charlie Munger olham para a aquisição de negócios como casamentos. E eu achei muito curioso este comentário na carta, este paralelismo entre o que é um negócio e um casamento, ou a aquisição de ações de um negócio
e um casamento. Se no início, tal como nos casamentos, se vislumbra um futuro muito risonho e se rejubila de alegria e tudo é um mar de rosas, com o tempo vem-se a revelar uma outra realidade. À medida que o tempo passa, tanto nos casamentos como nos investimentos, a realidade pode-se manifestar de forma diferente. Por vezes, o futuro é ainda mais risonho e supera muito as nossas expectativas. Outras vezes, porém, a realidade desilude a longo prazo e, por isso, torna-se... as expectativas são defraudadas e, por isso, a realidade torna-se muito pior do que aquilo que nós imaginávamos no início. Agora, investir em negócios tem uma vantagem sobre os casamentos, porque enquanto que tu só te podes casar com uma pessoa, ou pelo menos só deveria acontecer esse casamento com uma pessoa, quando tu investes num portfólio de ações, tu podes ter um conjunto de ações cujas expectativas iniciais eram ótimas, mas depois o futuro se revelou menos risonho e não correspondeu às tuas expectativas. Tu tens umas tantas outras ações no portfólio que superaram as tuas expectativas iniciais e que os retornos que obtiveste são ainda superiores àquilo que tu previas quando analisaste pela primeira vez essa empresa e quando adquiriste pela primeira vez as suas ações. Por isso, ter um portfólio diversificado de ações revela-se muito mais risonho e torna as nossas expectativas muito melhores do que, por vezes, um casamento. Depois o Warren comenta muito o EBITDA, uma métrica que foi muito popularizada por Wall Street e ainda é muito observada por alguns investidores e que é significa os lucros antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações. Só que esta métrica tem um problema, que eu já venho a comentar com outros colegas que investem, mas parece que a maioria dos investidores negligencia este problema e parece não querer perceber mesmo que esta não é a melhor métrica a observar. O EBITDA não considera, aliás, o EBITDA considera os lucros antes de impostos, taxas, etc. Ou seja, considera que quem observa só esta métrica está a considerar que não há impostos a serem pagos pelas empresas, que não há amortizações sobre os seus ativos, que não há taxas a pagar, etc. E é por isso que eu prefiro muito mais olhar para o lucro líquido e o dinheiro em caixa que as empresas têm e que lhes permitem reinvestir no negócio, que lhes permitem comprar outros negócios, que lhes permitem comprar ações próprias, que lhes permitem pagar dividendos aos seus acionistas. Não interessa ter uma margem EBITDA muito elevada quando depois os impostos vão comer ali 50%, 60% ou 70% ou mais daquelas receitas e depois o lucro líquido é uma coisa assim muito pequenininha. E Warren Buffett volta a insistir, carrega nesta tecla ao longo da sua carta e refere como ele e o Charlie Munger sempre olharam para os lucros depois de impostos e eles reportam os lucros da Berkshire depois das taxas, depois dos impostos, depois das amortizações. Eu sinceramente aconselho-te a fazer o mesmo, olha antes para o lucro líquido, que é uma métrica muito mais reveladora da realidade da empresa do que o EBITDA. Na carta é referida também muitas vezes a importância de investir a longo prazo e se dúvidas houvesse disso, o Warren mostra uma pequena tabela que
uma pequena tabela que mostra os lucros abismais que obteve com a American Express, a Coca-Cola, Visa, Wells Fargo, Bank of America, entre tantas outras. É impressionante os retornos abismais que a Berkshire teve ao longo dos anos por investir a longo prazo. O Warren nunca quis saber se a ação está a cair 20%, se está a subir 30%, se está a cair 50%, 60% durante um bear market, durante uma recessão, porque ele percebe que ao estar a investir em excelentes negócios para o muito longo prazo, 20, 30 anos, estes altos e baixos vão se reduzir bastante, esta volatilidade vai se reduzir bastante e a longo prazo as ações tendem sempre a crescer. E por isso ele refere aqui na carta que ele e o Charlie Munger não olham para as suas ações como um conjunto de apostas, como a maioria dos investidores que está no mercado assim o vê, e por isso é uma aposta de que a ação vai subir 20% num ano, vai descer 10% no outro, vai crescer 100% em 2 anos. Eles não olham para as ações como apostas, mas sim como um conjunto, como um portfólio, um conjunto de negócios que detêm, que obtêm um elevado retorno sobre o capital próprio, e ele considera e enfatiza mesmo o número acima de 20%, por isso um ROE, um retorno sobre o capital próprio superior a 20%. Por isso ele e o Charlie Munger sempre observaram o seu portfólio de ações como um conjunto de negócios que ou que compram completamente esses negócios, compram 100%, uma participação de 100% sobre esses negócios que obtêm elevados retornos sobre o capital próprio, ou, quando não o conseguem fazer, compram pequenas fatias desse negócio, mas de qualquer das formas observam essa pequena participação como se estivessem a comprar todo o negócio. E eu também gosto de fazer o mesmo e aconselho-te a ti a fazer o mesmo também. Eu gosto de olhar para uma ação, para a compra de uma ação como se estivesse a comprar o negócio todo. Quando eu compro uma ação da Amazon, eu gosto de perceber que estou a comprar a Amazon toda. Seria ótimo se eu tivesse mais de $1 trilhão neste momento para dar pela Amazon toda. Não tenho, lamento, mas a verdade é que uma pessoa deve observar ou deve encarar a compra de ações desta forma. Quando compras uma fatia desse negócio, uma ação, deves encarar como se estivesse a comprar todo o negócio. O Warren refere uma vez mais que as ações a longo prazo terão um desempenho muito superior às obrigações, sejam elas obrigações de empresas ou obrigações de Estados, e isto é uma realidade muito mais válida agora do que nunca, porque nunca na vida as obrigações estiveram a render tão pouco e nunca na vida houve tanto incentivo à valorização das empresas, à valorização dos negócios. Pensa sempre que os negócios, ao produzirem mais produtos e serviços para a sociedade, então tendem a crescer mais a longo prazo. As obrigações, por seu lado, quando estão a render agora 1% ou menos, um pouco por todo o mundo, acho que realmente não vais longe a investir em obrigações. Depois o Warren Buffett enfatiza uma vez mais a importância do investimento a longo prazo, afirmando que tem 99% da sua fortuna, repito, 99% da sua fortuna ligada à Berkshire. Por isso, 99% de todo o património que o Warren Buffett tem está concentrado na sua empresa, na Berkshire, e nunca vendeu uma única ação dessa empresa. Porque ele já desde 1965
porque percebeu o gestor capaz que ele é, o gestor brilhante que ele é, a adquirir outros negócios, na totalidade ou parcialmente, e por isso nunca vendeu uma única ação. Há aqui algumas exceções. Ele tem doado algumas ações para a caridade, para iniciativas de caridade, de filantropia. Também tem dado, ou deu no passado, algumas ações à família. O Warren gostava muito no Natal de distribuir ações pelos seus familiares. Porque é que eu não sou da família do Warren, não é? Podia receber uma ação da Berkshire que vale mais de $300 mil. Era fantástico. E também houve uma vez que a Berkshire fez um negócio com um banco em que trocaram ações de uma empresa pela outra. Estas foram as 3 únicas exceções. De resto, toda a fortuna está concentrada na Berkshire e o Warren Buffett nunca vendeu uma ação, o que é absolutamente fantástico e mostra a mentalidade de um investidor de sucesso, mostra a estratégia que é vencedora. Por último, o Warren nesta carta fala muito sobre a importância dos gestores capazes e honestos. Não faz sentido nenhum gestores, administradores de grandes empresas estarem a ganhar milhões, estarem a ganhar salários chorudos por estar a administrar uma empresa e irem a 4, 5, 6 reuniões por ano na empresa e receberem bónus milionários por essa presença, quando depois não compram uma única ação dessa empresa. Por isso, procura sempre ver se os gestores de topo de uma empresa que estás a analisar, se eles detêm ações, se eles estão a comprar ações, se estão a vendê-las, ou se realmente eles não detêm nenhuma única ação e estão lá é para encher os bolsos deles e não o teu. Muita atenção a isso. Eu prefiro muito mais ver os investidores de topo, as pessoas que têm posições de referência, que têm mais de 2% das ações da empresa, já é uma posição relevante e isso mostra que os gestores estão alinhados comigo. Os gestores, os administradores estão preocupados com o futuro da empresa, estão preocupados com os outros acionistas e não estão só preocupados em encher os próprios bolsos e daqui a 5, 6 anos ir embora, não querer saber da empresa, deixá-la aos cães e entretanto vão comprar uma mansão em Beverly Hills e gozar o resto da vida. Por isso, muita atenção, procura sempre gestores honestos e cujos interesses estejam alinhados com os teus enquanto pequeno acionista. Isso é mesmo importante e, aliás, a história mostra que empresas que têm administradores que compram uma fatia considerável desse negócio, compram uma fatia considerável de ações, tendem a rentabilizar muito mais ao longo do tempo, tendem a trazer retornos muito superiores à média ou em comparação com outras ações de empresas cujos gestores não estão preocupados contigo nem com o sucesso da empresa que estão a administrar. Estes foram alguns dos tópicos abordados na carta anual aos acionistas da Berkshire. Como disse, é sempre um poço de sabedoria. O Warren Buffett há mais de 5 décadas que faz isto, mostra-nos de forma gratuita quais são as estratégias, qual é o caminho para se ter sucesso em investimento, e aqui não há que inventar a roda. Há sim que copiar as estratégias vencedoras, há sim que perceber como é que os melhores do mundo o fazem e simplesmente aplicar esses ensinamentos. Está aqui tudo de forma gratuita.
Eu todos os anos estou à espera desta carta para destilar, para perceber todos os ensinamentos que o Warren Buffett está a tentar transmitir, porque são ótimos ensinamentos e são ótimas aprendizagens para mim como investidor de longo prazo em excelentes negócios. Se há alguma coisa que queres saber mais sobre a Berkshire ou sobre esta carta de investimentos, sobre esta carta aos acionistas, diz-me aí em baixo, diz-me aí nos comentários que tópico é que não percebeste tão bem, que tópico é que gostarias de abordar mais. Diz-me aí nos comentários qual é a tua opinião. Eu gostaria muito de saber o que é que tu pensas de tudo isto, ok? Saudações lucrativas. Tchau, tchau.